Já coloquei aqui para gravar. Agora eu vou só compartilhar a minha tela. Aí você só me confirma quando estiver vendo, manda também. Estão visualizando? Sim, Luísa. Perfeito, gente. Então, pessoal, eu lembro do Diego, então eu acho que a gente já teve algum outro momento de treinamento, acho que faz um tempo já, mas para quem não conhece, eu sou a Luísa, né? Eu sou coordenadora de Suri Shop aqui na Suri, então eu estou acompanhando o projeto de vocês, estou em todos os grupos, então eu estou falando com muitas unidades ao mesmo tempo, mas a gente já fez aí a implantação, vocês são a equipe 3, né, que a gente está implantando, então a gente já implantou mais de 60 unidades, provavelmente. Acho que, olhe lá se não foi mais. Mas hoje a gente vai fazer aqui o treinamento de vocês. O treinamento, pessoal, vai ser dividido em 2 momentos. Primeiro, a gente vai começar na parte operacional. Então, vai ser aquele momento onde a gente vai mostrar a parte mais de quem vai ficar à frente dos atendimentos, de quem vai ficar realmente respondendo os alunos, os possíveis alunos. Então, mais para quem vai ficar à frente disso. Quando a gente finalizar esse momento, eu vou falar, pronto, finalizamos, agora a gente vai para a parte de administradores, porque os administradores são aquelas pessoas que vão ficar à frente de configurações na plataforma. Então, quem for operacional pode sair nesse momento e fica apenas quem for da parte administrativa, tá bem? Eu vou avisar isso para vocês. Na verdade, aqui para eles, Luísa, seriam assim, os assistentes, como vendedores, assistentes pedagógicos, o pessoal da secretaria, no momento que a Luísa terminar a parte da explicação operacional, pode sair. Quando a gente começar a parte de administradores, ficam só os líderes, tá? Então, coordenadores comerciais, os gestores também, que aí a gente vai explicar mais as configurações necessárias, como modelos de mensagem, criação de templates, e configurações necessárias para o bom funcionamento da plataforma, tá certo? Perfeito, então, Ana. Então, vamos começar aqui. Normalmente, no início do treinamento, a gente explica um pouco a parte das configurações que foram feitas na plataforma a nível de IA, né? Então, eu vou fazer uma revisão aqui com vocês, só para que vocês saibam exatamente como que ela foi configurada, tá? Porque a plataforma de vocês, ela já está sendo criada, então, logo, logo, vocês todos já vão ter acesso. Acredito que até o final do dia a gente consiga liberar o acesso de todos vocês nas suas respectivas plataformas. E aí, para vocês entenderem, não ficarem assim realmente no escuro, eu vou mostrar para vocês como que foi configurado isso, tá? Então, essa parte aqui de fluxos, vocês não vão mexer nesse primeiro momento. Se vocês precisarem fazer qualquer ajuste, vocês vão falar lá no grupo, falando, eu preciso de uma ramificação no setor pedagógico, ou então, esse botão não faz sentido na minha operação. Então, isso tudo vocês vão falando com a gente lá no grupo, tá? A gente não recomenda que vocês mexam nisso nesse primeiro momento. Todos os fluxos estão sendo criados de forma padrão, e aí as unidades que precisam de algum ajuste, elas falam no grupo e a gente faz essa alteração. E aí, como que vai ser criado o fluxo de vocês, tá? O primeiro fluxo, né? Sempre o aluno, o possível aluno, né, um lead, ele vai entrar e ele vai receber a saudaçãozinha aqui da Gal, né? Que é a IA de vocês. Em seguida, ele vai para as opções, ele vai ter 3 opções. Ele pode dizer que ele é um aluno, e ele tem dúvidas de que um aluno normalmente tem, ou ele pode dizer que ele quer ser um aluno, ou ele tem outras dúvidas, certo? O de sim, sou aluno, a gente vai transformar em perguntar se é profissionalizante ou se é técnico, tá? E em seguida, a gente também faz mais uma ramificação. Então, se ele fala que ele é do profissionalizante, ele vai ter as opções do pedagógico, agência de empregos, secretaria, financeiro, e isso tudo já com seus respectivos departamentozinhos, tá? E aí, todas essas opções aqui já vão ser configuradas. Então, por exemplo, teve unidade que falou assim, Luísa, na minha secretaria, eu não quero que tenha a opção de carteira de estudante. Não tem problema. Aí, logo, logo, a gente já vai fazer esse ajuste para essa unidade que solicitou, por exemplo. Tá? Mas, por padrão, ela vai vir assim. Tá? E aí, aqui, no técnico, né, a gente também vai ter as opções do técnico, certo? E aí ele também já vai ser transferido para o seu respectivo departamento. A diferença é que o técnico aqui no pedagógico, a gente colocou o estágio de saúde,
certo? Então, no pedagógico profissionalizante, a gente não colocou. Isso sim, sou aluno. Agora, se ele fala que não é aluno, né, ele quer ser aluno, aí é onde a GAL entra. Então, a IA, ela só entra quando ele fala que quer ser um aluno. Porque daí a gente vai perguntar qual curso que ele tem interesse, ele pode perguntar, por exemplo, os valores, né, isso tudo eu vou mostrar na prática para vocês. Mas todas essas perguntas a própria GAL vai responder, e aí quando ele pedir para falar com um humano, ou quando ele der a entender que ele quer fechar uma matrícula, ele também já vai ser transferido para um humano, tá? E a outra opção é esse outros, né? Outros, como a gente não sabe exatamente o que é que ele gostaria, a gente deixou em aberto, ele vai poder falar sobre o que ele quiser, e em seguida ele vai ser transferido para o comercial, tá? Então, também tem esse ponto. Então, basicamente, o fluxo é esse, né? Então, tem sempre essas 3 ramificaçõezinhas aqui, tá? E por padrão, o fluxo, ele sempre vai levar o aluno para o comercial T, né, que é o comercial técnico. O comercial P, ele entra se o aluno estiver vindo de um tráfego pago, um anúncio, onde ele disse que queria cursos profissionalizantes, tá bom? Então, a nível de fluxo seria isso. Aí, pessoal, onde que a gente configurou a IA, onde que ela foi habilitada, né? Aqui em habilidades perfil, a gente configurou. Então, quando a gente finalizar aqui o momento, Luísa, pode falar. Desculpa só te atrapalhar. É que aqui, só para fazer uma adequação para o pessoal, tá? Aqui a gente tem a Boa Vista, que trabalha com 2 operações separadas, que é o técnico e o profissionalizante, então podem ficar tranquilos que vocês vão ter essa divisão, né, de atendimento, até de departamento. E a gente também tem a Abreu e Lima, que trabalha só com o técnico. Então, a Abreu e Lima não teria essa ramificação para o profissionalizante, tá? Perfeito. Mas aí a configuração para essas unidades que tem essas especificidades, a gente também com a Suri vai fazer vai respeitar, né, essas especificidades, vocês podem ficar tranquilos. Exatamente, isso mesmo. A unidade paulista também é só técnico, a gente fez exatamente isso, a gente habilitou só o fluxo de técnico para isso. Então, aqui... É só profissionalizante, tá? Paulista é só só profissionalizante. Isso. Já você tá craque, Luísa, são muitas unidades. Muitas unidades, eu tenho que anotar aqui. Tá, então aqui, isso tudo que eu tô mostrando para vocês é só para que vocês entendam, certo? Mas vocês não vão precisar mexer nisso. Aqui é onde a gente configura, que a habilidade de perfil, é onde a gente configura tudo que a IA, ela entende, né? Tudo que ela respeita. Então, o nome da empresa, né? O grau técnico, o nome da IA, que é a GAL, e aqui a gente colocou as bases de conhecimento e o prompt. E aí, o prompt é a gente que faz por vocês, né? A gente, junto com o time o Emanuel também está nos ajudando, a Luana também nos ajuda. Então, essa parte do prompt vocês nem se preocupam. O que vocês vão se preocupar, que a gente vai informar tudo isso também nos grupos, são as bases de conhecimento. As bases de conhecimento é onde a IA, ela faz todas as consultas dela. Ela consulta esses documentos e entende o que ela pode responder ou não para um aluno, para um lead, né? É o cérebro, né, Luísa? É o cérebro. É o cérebro, pronto, exatamente, é o cérebrozinho da IA. E aí, como cada unidade tem a sua respectiva, os seus respectivos cursos, né, tem toda essa especificidade, cada unidade precisa validar suas bases de conhecimento. Então, a gente, depois do momento aqui, a gente vai mandar nos grupos para que vocês peguem esses documentos, são 3. Um profissionalizante, um técnico e um relacionado aos horários dos cursos profissionalizantes. Se a sua unidade não tem técnico ou profissionalizante, né, você só faz o que tem na sua unidade. Aí vocês vão reenviar para a gente com a revisão e aí a gente anexa aqui. Tá? E o prompt são as instruções, né? Então, base de conhecimento seria o cérebro, realmente, e já o prompt seria como se fossem os comandos, né? Então, seriam, tipo assim, as coisas específicas que a gente fala que a IA precisa fazer. Tá? E também o que ela não pode fazer, a gente também fala aqui dentro. Então, basicamente, para que vocês entendam essa parte mais de configuração a nível mais, assim, profundo, né, seria esses 2 módulos, tanto fluxos quanto a parte de habilidades e perfil, que é onde a gente configurou a IA. Tá bom? Então, agora vamos para a parte operacional aqui. Quando vocês acessarem a plataforma, gente, ela vai ter 3 níveis de acesso. O nível administrador. O nível administrador são aquelas pessoas que elas têm acesso
total, pode fazer tudo na plataforma, certo? Então, tudo é tudo mesmo. Então, vocês têm que ter cuidado com as pessoas que vão ter acesso de administrador, porque elas podem mexer em configuração de fluxo, podem fazer qualquer tipo de criação de template, tudo elas vão ter acesso. Já um gerente, que é o segundo nível de acesso, ele é um supervisor de atendimento. Então, se eu sou um gerente do pedagógico, por exemplo, eu posso ver todos os atendimentos do pedagógico. Então, eu sou uma supervisora de atendimentos, tá? Eu não tenho acesso a fazer configurações, mas eu consigo visualizar todas as conversas, para eu ver como é que está o desempenho do time. E tem um terceiro nível, que são os agentes. Agentes são aquelas pessoas que elas vão ficar focadas 100% em atendimentos. Aí, Luana, não sei se internamente vocês têm alguns termos que dê para usar, por exemplo. Eu acredito que para a nossa operação, o administrador seria o gestor, os coordenadores seriam os gerentes, que são quem vai ficar olhando, né, os atendimentos dos seus assistentes, e assistente, auxiliar ou vendedor ficariam como os agentes, tá? Os operadores mesmo. Perfeito. Então, seria essa mesma comparação. E aí, quando vocês acessarem a plataforma, vocês sempre vão cair primeiro aqui no painel, certo? O painel, ele mostra os indicadores de vocês. Esses indicadores, quem vai acompanhar são os administradores e provavelmente também os gerentes, às vezes eles também analisam. Então, a nível operacional, não precisa se preocupar com esse painel, tá? Porque ele vai mais fornecer informações estratégicas para vocês. Então, eu vou pular essa parte aqui, mas você que for ser um agente, não se preocupe, quando você entrar, você também vai cair nessa tela, tá? Só que essa parte de atendimento aqui, ó, você não vai visualizar. Você vai visualizar apenas a parte de conversas, tá bom? Que é essa daqui. Daqui a pouco eu volto para cá na parte dos administradores. O shop aqui vocês podem desconsiderar, tá? Que é uma funcionalidade que a gente tem que vocês ainda não habilitaram, mas provavelmente em breve a gente vai habilitar, então por enquanto vocês podem desconsiderar. E aí a gente vai para conversas, atendimentos. Tá? Essa daqui, pessoal, é uma unidade que ela já está rodando, né, que é Petrolina. Então, já tem filas, né, aqui de atendimento, já tem conversas, então, por isso que eu estou mostrando para vocês conseguirem ver um pouco mais na prática, tá? Então, sempre vocês vão visualizar 3 filas, automático, atendimento e esperando. A fila do automático, o que ela significa? Ela significa todos aqueles atendimentos, aquelas conversas que a pessoa ainda está falando com a Gal, ela está interagindo com a IA. Então, nesse momento, vocês devem deixá-la conversar com a IA, porque logo ela vai ser transferida para um atendimento humano, certo? A gente configurou em que ela vai interagir 3 vezes, o cliente pode interagir até 3 vezes com a IA, e aí, depois disso, a gente fica incentivando que ele vá para um atendente. A gente deixa um botãozinho, a gente fala, vamos falar com o atendente? Vamos falar com o vendedor? Sim, a gente coloca a opção. E ao longo da conversa também, várias vezes, a gente pergunta se ele quer falar com o atendente, um vendedor. E também a gente configurou que, caso a IA fale assim, temos o curso que você deseja, eu gostaria de fazer sua matrícula, e aí a pessoa fala sim. Então, se ela falou sim, a gente já transfere também para um atendente fazer esse fechamento da matrícula, tá? Então, vocês vão poder visualizar, certo, essa fila, inclusive é legal que vocês analisem para vocês conseguirem ver como que a IA está se comportando e passar feedbacks, inclusive, mas não é recomendado que nessa fila vocês comecem o atendimento, certo? Vocês vão poder iniciar, mas não é recomendado. Tá? Esse botão de iniciar, ele também fica disponível aqui nessa filinha. Então, normalmente vocês esperam que ela já transfira para um atendente para que vocês iniciem. Então, no automático fica todo mundo que está com atendimento de robô, de IA, e também as pessoas que foram finalizadas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prática aqui com vocês, que aí vai ficar mais claro de apresentar. Só um minutinho. Deixa eu mandar um oi aqui no Petrolina. Pronto, então aqui em conversas atendimentos, vou voltar para cá. Vou mandar um oi agora no telefone deles. E eu já vou cair na fila do automático, que era a minha primeira mensagem.
Pronto, já estou aqui, ó. Então, comecei a conversar agora, eu mandei um oi, em seguida, ela já se apresenta, né, que é a saudaçãozinha, e aí ela já me dá as opções, tá? Das opções que eu mostrei para vocês. Eu vou colocar que eu quero ser aluno, né, porque eu quero ver a IA funcionando, a Gal funcionando aqui. E aí, em seguida, ela pergunta, qual curso você quer? Ela está começando a fazer essa filtragem. E aí eu vou colocar, por exemplo, a enfermagem. Por isso que é importante vocês validarem muito bem as bases de conhecimento, porque, de acordo com isso, ela vai responder os cursos que estão disponíveis e as suas respectivas informações também. Então, ela está pensando aqui um pouquinho. A tela não está aparecendo, pessoal, para vocês? Não está aparecendo para você? Alguém está informando que não. Também não tá, sou eu, Carolina. Ô, Carol, dá uma olhada no... Você está pelo celular ou você está pelo computador? Porque está normal. Pelo computador. Tenta sair e entrar da chamada, porque a gente está vendo a tela da Suri, tá? Que é a tela, ela está mostrando o sistema. Aqui pra mim não aparece nada não. Vou entrar, vou sair e entrar. Isso, tenta meio que dar um F5 aí na sua tela, que eu acho que vai aparecer, tá bom? Pronto, pode seguir, Luísa. Então, eu perguntei aqui enfermagem, né, e ela já fez aqui uma resposta, sempre seguindo esse padrão de explicar um pouquinho sobre o curso, explicar sobre a duração e o tempo de a carga horária, né, e também fazendo essa chamada de quer garantir sua vaga, tá? Eu posso interagir com ela até 3 vezes, então eu vou perguntar aqui, por exemplo, qual o valor? Qual o valor? Né? Só para que vocês possam visualizar que logo, logo eu vou ser transferida para um atendimento, para um atendente. Então, agora eu tenho aqui qual o valor, ela está pensando, já falou aqui, né, começam a partir de, e a matrícula a partir de também, tá? A gente configurou para aquela... Deixa eu só dar uma dica para eles. Pela visualização normal, vocês devem estar vendo bem pequenininhos os textos, né? Mas no canto inferior direito tem uma lupinha que vocês conseguem dar um zoom, caso vocês queiram ver melhor a conversa, tá, gente? Vocês mesmos conseguem dar um zoom na tela para ver como é que a Luísa está se comunicando com essa parte que até o momento ela está conversando com a inteligência, ela ainda não está com o atendente. E aí vocês conseguem ter acesso às mensagens que estão, né, Luísa, no prompt, estão já no fluxo que foi criado. Isso. E que todas as unidades que estão participando da configuração grau vão ter mensagens como essa. Exato, perfeito, exatamente. Então, aqui do valor, eu já perguntei, ela já me informou, e aí agora, por exemplo, eu posso perguntar, vocês levam para o mercado de trabalho? Certo? Ok, isso eu estou indo para a minha terceira pergunta, certo? Então, logo, logo vai esgotar aqui o número de respostas com a IA. Olha só o que aconteceu, eu interagi 3 vezes, a IA me respondeu 3 vezes super bem, e olha só que ela até não tinha feito, mas ela fez aqui, ó, ela usou meu nome, então a gente colocou para que em alguns momentos ela tente usar o nome do cliente, nome do aluno, né, e aí para gerar também essa empatia, e se ela não achar o nome, ela não usa, para não ficar uma coisa estranha quando ela não achar nenhum nome aqui. E aí ela faz essa chamada, vamos falar com a atendente? Se você quiser interagir um pouco mais com ela, vai ser possível, tá? A gente configurou para que você possa interagir um pouco mais também. Mas aqui a gente sempre vai fazer essa chamada dele falar com a atendente. Então, eu vou clicar aqui no sim, certo? E aí, automaticamente, eu já vou ser transferida para a fila de atendimento aqui do pessoal do Comercial T. Tá? Inclusive, já caí para uma pessoa específica, olha só. Eu sumi do automático, vocês não me veem mais aqui. Por quê? Porque eu fui para a fila do esperando. Porque agora eu preciso de um atendimento humano, tá? Então, eu posso baixar aqui, eu vou estar lá embaixo. Certo? Luísa Medeiros, né? Foi a última a falar, assim, mais recente. Então, aqui eu já estou com uma pessoa específica, porque já foi feita a distribuição automática, então, a gente já faz essa distribuição de acordo com as pessoas que estão cadastradas nesse departamento e na ordem das pessoas que também estão recebendo esses atendimentos, tá? Então, a gente faz uma roleta de acordo com a ordem alfabética aqui. E aí, agora... pode falar. Ô, Luísa,
pelo que eu estou entendendo, na barra de rolagem, para eu ter acesso à última mensagem, eu vou ter que rolar lá para baixo, não é meio que na ordem do WhatsApp, não, né? Que quem conversou por último fica em cima. Quem Isso, conversou exato. por último, porque isso é bom para vocês se ligarem, tá? Porque, por exemplo, a gente está acostumado com a ordem do WhatsApp, que a última interação, ela sempre está em evidência, né? No caso da Suri, caso, por exemplo, o comercial, o Diego quer ver os clientes que acabaram de mandar mensagem, ele vai ter que rolar para baixo lá das conversas, e aí lá embaixo vão estar as conversas mais recentes, né? Não é isso? Exatamente, isso mesmo. Tá? Aqui em cima a gente deixa as conversas mais antigas, né? Porque a gente entende que essa pessoa está esperando há mais tempo, então ela precisa de uma resposta o quanto antes, e aqui embaixo fica a pessoa que falou há pouco tempo, tá? Mas se vocês quiserem também tem um filtro aqui que vocês conseguem ordenar por mais recentes, certo? Aí vocês conseguem ordenar e em seguida ele muda totalmente a ordem, e aí ele coloca lá em cima as pessoas que falaram há menos tempo. Então, é interessante mesmo nesse ponto para eles terem atenção. Então, eu estou aqui embaixo. Eu poderia também, pessoal, filtrar, tá? O meu nome. Eu poderia também filtrar pelo número. Eu gosto sempre de filtrar pelos últimos 4 dígitos. Também posso filtrar. E também ainda posso filtrar por tag. Logo, logo eu vou mostrar para vocês essa funcionalidade. Bom, mas eu estou aqui e vocês estão vendo que o tempo está passando, né? Já passou aqui 2 minutos, certo? E aí vocês reparam também que outras pessoas elas estão em amarelo e outras estão em vermelho. Então, isso aqui a gente configurou, eu vou já mostrar para o pessoal do administrador como que vocês configuram, mas quanto mais tempo a pessoa demora para iniciar esse atendimento, essa flagzinha aqui do tempo, ela vai ficando a laranja, vai ficando vermelha, para chamar a atenção de vocês de que faz muito tempo que essa pessoa está esperando, tá? Então, agora eu preciso somente iniciar. Eu vou iniciar aqui a conversa, sempre tem que apertar no verdezinho. Tá? Quando aperto no verdezinho, iniciou a conversa, eu fui para o atendimento, porque agora eu já não estou mais esperando uma primeira resposta, eu estou sendo atendida de fato. Tá? E aí, no atendimento, já é diferente a ordem dos contatos que ficam aqui, certo, gente? No esperando, fica as pessoas que falaram há mais tempo lá em cima, e no atendimento, não. No atendimento, fica as pessoas que falaram há menos tempo. Bom? Então, atendimento das pessoas mais recentes, esperando as pessoas mais antigas. Bom? Então, aqui, quando você inicia, vocês já repararam aqui, ó, que a gente automaticamente mandou mensagem dizendo que a pessoa está sendo transferida para um atendente, então daqui a pouquinho alguém vai entrar em contato com ela, e quando a pessoa inicia, a gente já manda uma saudação com o nome do atendente, e também esse bom dia, boa tarde, boa noite, ele vai ser alterado de acordo com o horário, e aí agora é só iniciar. Vi que você tem interesse em fazer a matrícula. Vamos seguir, tá? Então, aqui, alguém abre o microfone? Não. Luísa, tem uma pergunta no chat que é importante a gente responder, que ainda está lá no parâmetro da IA. O gestor de Abreu Lima, ele perguntou, caso ainda na conversa com a inteligência artificial, seja o cliente peça por um curso que aquela unidade não tem, ou seja, não está na base de conhecimento que ela possui. Qual que é o comportamento da IA? Ela direciona para um curso parecido? Como é que ela continuaria esse atendimento? Consegue explicar para ele? Perfeito, gente. A gente configurou para que, caso ela não encontre exatamente o curso que o aluno quer, ela vai dar cursos que são semelhantes, né? Então, se ele está buscando um curso na área de beleza e vocês não têm um curso específico que ele solicitou, a gente vai dar outras opções para ele, tá? Então, sempre nesse sentido de dar opções e perguntar se ele gostaria de saber mais sobre algum outro curso. A gente não nega assim, não temos ponto, não. A gente vai tentar vender outros tipos de curso também para ele nessa mesma área. Acredito que seja isso, né, Luana? Tem mais alguma dúvida sobre esse ponto? Tem uma pergunta, mas não dá para te responder agora, Ana Luísa, porque a gente nem iniciou a parte da explicação da criação de templates. Então, vamos aguardar essa chegada, tá? Porque a Ana Luísa, acredito que ela já participou de outro treinamento ou de outras vezes, aí ela já está um pouco mais avançada. Aí ela perguntou sobre uma permissão de usuário, mas quando a gente chegar no template, Luísa, a gente explica, tá? Vou guardar aqui essa pergunta.
Então, aqui, pessoal, é o momento que você vai interagir de fato, tá? O aluno não sabe que vocês estão usando o Assuri, né, que vocês estão usando a plataforma de atendimento, tá? Ele recebe tudo como se fosse um WhatsApp normal. Então, só quem sabe são vocês, né, que estão fazendo atendimento. E aí, aqui, vocês vão ter alguns recursos muito interessantes que vocês vão poder utilizar. Então, aqui, vocês vão visualizar a parte de enviar, onde vocês podem enviar áudios, tá? Para o cliente, para o aluno, né? Ó, oi, testando. Vocês também podem receber áudios, tudo normal, tá? E aí, aqui, vocês também podem acelerar os áudios, se vocês perceberem que está muito longo, né, por exemplo. E também, esse áudio aqui, ele vai ser enviado como se fosse um formatozinho de... Sabe quando a gente baixa um áudio e envia para uma pessoa? Pronto, ele vai ser visualizado como se fosse nesse formato, tá? E aí, já me perguntaram isso antes, então é interessante falar para vocês. Aqui também no enviar, vocês conseguem enviar arquivos, os mesmos arquivos que vocês conseguem mandar no WhatsApp tradicional, vocês vão conseguir mandar aqui. A única diferença é que aqui vocês vão conseguir selecionar até 30 arquivos ou imagens de uma vez, né, para enviar de forma massiva, e já no WhatsApp convencional vocês conseguem enviar até 100. Então, é a única diferença nessa parte de arquivos aqui. Mas aí fiquem tranquilos, vocês podem mandar vídeos, áudios, imagens, arquivos, da mesma forma. Aí aqui, vamos chegar numa parte muito importante, que é na parte de modelo de mensagem, tá? Os modelos de mensagem, pessoal, esse ponto aqui é muito importante, tá? Então, preste bastante atenção. Eles são as templates, que a gente chama, né? São modelos de mensagem ou templates, mesma coisa. E para que eles servem, tá? Quando vocês forem falar com uma pessoa agora no WhatsApp e API, tá? Conectado aqui na Assuri, vai existir um novo comportamento que vocês precisam sempre lembrar. O WhatsApp API, para não fazer de uma forma que o aluno, que o cliente, né, ele possa se sentir um pouco prejudicado por receber tantas mensagens, porque agora vocês têm o poder de enviar mensagens massivas, né, logo mais a gente vai falar disso. Então, ele usa um conceito de sessão, tá? Sessão de 24 horas ou de 72 horas. E o que isso significa? As conversas, elas sempre podem ser iniciadas de duas formas, de forma receptiva ou de forma ativa. De forma receptiva é o que aconteceu aqui nesse meu caso que eu estou mostrando para vocês. Eu fui falar com vocês e não o contrário, né? Então, se eu estou indo falar com vocês, significa que eu aceito conversar com vocês de forma livre. Vocês podem falar comigo o que vocês quiserem, tá? Mas o contrário não é verdade. Se vocês querem falar comigo e eu não falei com vocês nas últimas 24 horas... significa que eu não dei a liberdade de vocês me mandarem o que vocês quiserem, certo? Vocês vão poder falar comigo? Vão, mas vocês vão precisar enviar uma template para iniciar essa sessão, tá? Então, como que vocês vão lembrar disso? O cliente falou comigo nas últimas 24 horas? Não, não falou. Então, se ele não falou, significa que eu tenho que mandar uma template para abrir essa sessão, tá? E eu vou mostrar na prática que vai fazer mais sentido para vocês. Então, aqui eu acho que o Manuel tinha falado com a plataforma aqui faz um tempo. Deixa eu ver se está aberto aqui o contato dele. Pronto, o Emanuel aqui. Olha só, o Emanuel, ele falou com a plataforma aqui, ele falou com vocês no dia 18, às 16h43. Foi a última vez que ele falou. Então, se por algum motivo vocês precisassem entrar em contato com ele de novo, ou porque vocês precisam falar sobre um curso, ou porque vocês estão com alguma pendência com ele, o que vocês teriam que fazer? Teria que mandar uma template para abrir essa conversa. Template é uma mensagem pré-aprovada pela Meta, tá? É uma mensagem pronta, tá? Então, eu vou iniciar aqui a conversa com ele, vou dizer qual departamento que eu estou querendo falar com ele, vamos dizer que é do comercial P, ok? E aí, olha a diferença que vocês veem aqui. Essa tag amarela, tá? Quando vocês visualizarem essa tag amarela, significa que vão ter que usar template, tá? A sessão foi fechada. Passou de 24 horas desde a última interação. Então, vocês já sabem que tem que usar. E também aqui, aquele chatzinho que eu estava mostrando para vocês, olha só, sumiu, né? Então, se ele sumiu, não tem como vocês digitarem, né? Então, eu vou vir aqui e clicar em modelo de mensagem, ou eu também posso enviar um modelo de mensagem, tá? Das duas formas, eu acho mais fácil só clicar aqui mesmo, porque já direciona vocês. E aí, todas as templates que vocês cadastrarem, que só quem pode criar são administradores, que logo mais a gente vai falar sobre isso, vão aparecer aqui, tá? E aí eu posso selecionar quantas templates estiverem disponíveis, né? Eu posso ir clicando para ver qual que se encaixa melhor nessa conversa. Em seguida, eu vou preencher essa template. Então, por exemplo, aqui na variável 1, eu posso colocar o nome do cliente.
tá? Então, olá, Emanuel, porque isso aqui é uma variável, então eu posso preencher da forma que eu quiser, né, da forma que for melhor aqui para a conversa, e eu posso falar, preciso conversar com você sobre um curso que você estava interessado, por exemplo. Então, poderia responder essa mensagem para continuarmos conversando? Ô, Tá? Luísa, aí nesse ponto é o que foi a pergunta de Ana Luísa, porque assim, a criação de templates é muito dinâmica, então, por exemplo, não dá para toda vez que eu precisar criar um template eu acionar o gestor, você imagina, são 5 áreas, onde cada uma vai ter aí no mínimo uns 10 templates, eu acredito, assim, de formas de chamar diferentes. Imagine Selminha lá na Boa Vista tendo que criar todos os templates de todos os setores, né? Então, qual que é a sugestão? Que o perfil do gerente tenha permissão de criar um template. É possível? Entendi. Hoje não é possível, mas Tá. eu posso levar para o time como ponto de sugestão, tá? Tá bom. Porque realmente, assim, essa pessoa teria que se transformar em administrador. Caso vocês percebam que está muito difícil, assim, a criação de templates com administrador, aí realmente teria que aumentar o perfil dela para administrador. O ruim é que ela teria toda essa visão, né? Mas eu acho assim, depois, assim, se a pessoa fizer alguma alteração perigosa, que eu acho que não é o caso, nós confiamos nos nossos líderes, é assim, quase menos pior do que o operacional que leva um gestor ter que ficar criando todos esses templates, sabe, Luísa? É muito mais fácil eu ter um gestor, quer dizer, eu ter líderes que têm autonomia para criar template, porque isso muda a todo momento, do que eu meio que travar isso para ele, sabe? Mas a gente vê essa questão da permissão e conversa depois individualmente nos grupos, mas eu acho que vai ser necessário. O gerente vai ter que ter permissão para criar, ou a gente vai ter que colocar todo mundo que é coordenador como administrador. Não, perfeito. Tá bom? Combinado, tá? E aí também a gente pode avisar, né? Então, assim, como eu estou falando para vocês, alguns módulos vocês já sabem que não devem mexer. Então, não mexe, assim, só em fluxos e perfil, que é a parte da IA, pronto, não mexendo nisso, não tem nada muito ruim, assim, que possa acontecer na plataforma, não. Perguntaram alguma coisa interessante aqui, ó, para isso. Essa definição de perfil pode ser concedida e alterada a qualquer momento? Exatamente, pode. Quantos administradores vocês quiserem ter na plataforma, vocês podem. Pode alterar a qualquer momento. Então, a Luana está precisando criar um template, eu não posso agora. Então, eu vou alterar aqui o perfil dela rapidinho para o administrador, ela faz a criação das templates dela, e depois eu altero para gerente. Pode também. Exatamente. Acho interessante aí para o pessoal lá do... Exato, que o pessoal está falando aqui no privado. Tá, então, agora, então, a template está preenchida já, e eu posso enviar, tá? Então, como vocês repararam, ela é uma mensagem pré-pronta. Tudo bem que eu alterei aqui o nome, né? Eu coloquei o nome do Emanuel, e também falei o que eu quero conversar com ele. Mas é uma mensagem pré-pronta, né? A única coisa que eu consigo fazer é isso, tá? Então, eu mandei para ele, e agora ele recebeu essa mensagem, só que eu preciso esperar ele responder, tá? Agora, eu já mandei, eu espero ele responder, porque se eu ficar mandando vários templates, não vai adiantar, tá bom? Porque não importa quantas mensagens eu mando para ele, se ele não responde, eu não abro a sessão, né? Então, e é ruim também, tá, gente? Para a experiência da Meta, ela não quer que a gente fique mandando muitos templates. Então, vocês mandam uma, e aí, se ele não responder, tipo assim, até hoje, aí amanhã, assim, mais ou menos à tarde, ou então de manhã, vocês podem tentar mandar mais uma, tá? Mas não fiquem mandando assim, ele não respondeu agora, 5 horas da tarde eu mando outra. Não, né? Não façam isso, tá? Deem esse intervalo, até porque senão a própria Meta, ela barra, tá? Ela barra a template de vocês. Mas o legal é que qualquer coisa que o Mano não responder, um ponto, qualquer coisa, já abre a sessão. E aí vocês conseguem conversar com ele por mais 24 horas, de forma livre, tá? Então, aqui, pode ser programado esse envio antes de completar as 24 horas. Que pode ser programado? Pode, certo? Por exemplo, aqui, na minha conversa, por exemplo, vamos lá. Tá. Na minha conversa aqui, vocês já viram que eu comecei a conversar com vocês hoje por volta ali das 3h30.
né? Então, essa minha sessão, ela vai acabar amanhã, às 13, mais ou menos 13h35, né, 13h32 aí. Então, sabendo disso, vocês devem conversar comigo com o intuito de tentar fazer com que essa conversa seja fluida, porque lembra que a sessão ela é atualizada de acordo com a última mensagem do cliente. Então, se ele falou 3h30, tudo bem, até amanhã, 3h30. Mas se ele falou comigo hoje, 6 horas da tarde, já mudou. Já não é mais 3h30, já é amanhã, 6 horas. Então, o legal é que vocês sempre tentem fazer com que a pessoa que está conversando com vocês, ela responda, porque ela não pode fazer sumir. Se ela sumir, aí passar de 24 horas, aí de fato vocês vão ter que mandar a template. Mas, se vocês quiserem também, a gente tem aqui o recursozinho também de enviar mensagem agendada, tá? Só que essa mensagem agendada, por enquanto, ela ainda é uma template, certo? Eu já levei para o time da tecnologia, como ponto de sugestão, que vocês possam agendar mensagens sem ser template, possam agendar mensagens que sejam mensagens normais, né, transacionais mesmo. Que aí, nesse caso, por exemplo, vocês sabem que a sessão dela vai acabar amanhã, 3h30, né? Então, o que é que eu faço? Eu programo já uma mensagenzinha aqui de vamos continuar a nossa conversa, ou então, consigo te ajudar com algo mais para amanhã, 2 horas da tarde, por exemplo. Porque daí eu já sei que eu estou deixando a mensagem pronta e eu não vou esquecer que ela que essa mensagem vai ser enviada. E aí, Luísa, comercialmente falando, para os comerciais que estão aqui na sala, esse recurso ele vai ser integrado com o nosso CRM de clientes, né? Ele vai ser integrado com o SGC. Então, hoje, a nossa prática é assim, o vendedor ele faz o primeiro contato e ele agenda o próximo contato para amanhã, né? E aí a gente conta que ele vá lá e chame esse cliente novamente. Agora, com o agendamento integrado com a Suri, não vai ser mais necessário que o vendedor faça esse trabalho manual, né? Uma vez que ele programou a mensagem, a data e a hora, a própria plataforma já vai já vai chamar esse cliente, né, Luísa? Exatamente, isso mesmo. Então, aqui, nessa da mensagem agendada, o interessante é exatamente isso, que vocês já vão programar aqui mesmo, tá? E ela já vai nesse dia e horário aqui, né? No dia que vocês colocarem horário, ela já faz esse disparo automático. Então, vocês não precisam mais se preocupar com isso, tá? Então, se esse cliente, ele falou comigo e disse que hoje ele não vai conseguir fechar, mas ele quer fechar na sexta-feira, por exemplo, já sei que vai passar de 24 horas. Então, eu já programo, e aí, nesse mesmo dia e horário, o próprio robô vai disparar. E aí, quando ele responder, então, vamos supor aqui que eu vou colocar dia 28. Aí, atenção, pessoal, no horário que vocês vão colocar aqui, porque quando essa pessoa responder, o interessante é que vocês estejam disponíveis para responder também, para vocês não perderem esse contato rápido com ele. Então, coloquem um horário que vocês estejam disponíveis para responder, caso o cliente responda, né? E aí, o comportamento. O comportamento, vocês podem enviar esse lead, esse aluno, para um fluxo do robô. Então, se vocês enviarem para um fluxo, ele vai ficar interagindo com a IA. Tá? Então, normalmente não é o caso de vocês. Então, vocês vão disparar para transbordo. Transbordo é quando vocês querem transferir para um atendimento humano, que é o caso de vocês, muito provavelmente, tá? E aí, vocês vão transferir para o departamento de vocês, se eu sou do comercial P, eu transporto para o comercial P, e aí, agendar mensagem. Esse de ignorar a carteira de cliente, pessoal, não cliquem nele, tá? Se vocês clicarem, o que vai acontecer? Eu estou fazendo esse atendimento, e eu quero que quando essa pessoa responda, ela seja transferida, né, transbordada para mim. Eu não quero que ela seja transbordada para a Luana, eu que estou atendendo, então o que é que eu vou ter que fazer? Antes mesmo de agendar essa mensagem, eu venho aqui, ó, nesse lapisinho da direita, certo? E eu vou marcar aqui, ó, carteira de cliente, certo? Carteira de cliente. E eu vou colocar aqui o departamento que eu estou, sou do comercial P, e eu vou colocar o meu nome, certo? Aqui, vamos supor que eu sou aqui a Maria. Eu vou colocar o meu nome e vou salvar. E aí, nesse caso, então, toda vez que essa pessoa entrar em contato, já que ela está comigo e ela ainda não fechou, ela vai cair para mim, vai cair na minha fila, tá? Então, lembre-se de fazer isso antes mesmo de fazer um agendamento. Ô, Luísa, isso é imprescindível para o comercial, porque tanto nessas mensagens que a gente está conversando aqui agora,
como nos disparos em massa, que a Suri chama de campanhas, que a gente vai falar na quinta, para que os clientes, ao responderem às campanhas ou aos templates, a responderem os estímulos, né, para que eles voltem para o mesmo usuário que estava fazendo a conversa com eles precisam carteirizar esse cliente. Ele precisa fazer esse procedimento que a Luísa acabou de mostrar para vocês. Porque senão, vamos supor que lá, Diego tem 12 vendedoras. Se as vendedoras não carteirizarem os clientes, quando ele fazer um robô, esse cliente ele pode ser atendido por qualquer outra pessoa. Ele vai ser transbordado na linguagem da Suri, ou seja, transferido para qualquer pessoa que esteja ali na fila de espera, para qualquer atendente. Então, é importante que vocês, usuários que estejam aqui, principalmente do departamento de vendas, assim como hoje a gente salva o cadastro no SGC para dizer, ó, ele é meu, vocês façam esse procedimento na Suri, ó, esse cliente está carteirizado na minha base, ele é meu, né? Então, não se esqueçam desse detalhe, que é um detalhe importantíssimo para o funcionamento, né, da plataforma. Exatamente, é verdade, é muito importante. E aí, pessoal, além de vocês terem que adicionar, lembre-se também de tirar, tá, da carteira de vocês. Porque, por exemplo, vamos supor que eu fechei já o curso aqui, já fechei, já fiz minha matrícula, tá tudo certo. Então, agora eu sou um aluno, então não tenho mais um objetivo comercial, por enquanto, né, pelo menos. Então, para não ficar caindo na fila de vocês, o ideal é que vocês tirem da fila aqui de vocês, tá? Porque senão ele vai sempre cair para vocês. Mesmo que ele não queira falar sobre comercial, não que ele queira falar sobre notas do sistema. Pronto, não era para ele cair para vocês, era para cair no pedagógico, tá? Então, não faz muito sentido ele ficar na fila de vocês ainda. E aí, aqui na parte de enviar, então, todos esses recursos aqui que eu apresentei para vocês, tá? Bem aqui na parte do botão de mensagem, ainda tem as mensagens rápidas, tá? As mensagens rápidas, elas são mensagens prontas para que vocês utilizem de forma padrão. Então, são aquelas mensagens em que os alunos sempre perguntam a mesma coisa, os clientes sempre perguntam a mesma coisa, as formas de pagamento, como que funciona, quais são os documentos que precisa para fazer a matrícula, coisas que vocês sabem a resposta, vocês podem facilitar aqui no envio, né, para aparecer, mas lembre-se que ela não é um template, tá? Ela é uma mensagem rápida, né, Luísa? Para eles que já têm costume de usar outras plataformas, geralmente nas outras que a gente estava acostumada a usar na rede, a gente apertava uma barra, aí quando a gente apertava a barra, mostrava alguns tipos de mensagens rápidas, né, para acelerar o atendimento daquele vendedor ou de qualquer outro departamento. Então, esse tipo de mensagem aqui são mensagens rápidas, que são comuns, que são mensagens padrão, que vocês não vão cadastrar para que aquele usuário não perca tempo explicando a mesma coisa, né, para vários clientes diferentes. Perfeito, exatamente. E aí, aqui ainda nessa partezinha de cima, a gente tem o Assistant. Gente, esse recurso aqui, ele é incrível. Então, eu vou colocar aqui, eu vou responder, vou colocar assim, por exemplo, quais cursos vocês possuem? Eu vou perguntar. Então, aqui é como se fosse o cliente perguntando, quais cursos vocês possuem? Deixa eu passar aqui. Bom, quais cursos vocês possuem? Como eu sei que a minha IA Gal já está ativada, e eu estou precisando de ajuda, porque tem tantos cursos disponíveis, então eu vou aqui e vou clicar na Assistant. Por quê? Porque eu quero que a Gal me ajude a responder, tá? E aí ela está pensando, ela vai analisar a conversa, e de acordo com isso, ela vai fazer a melhor resposta, tá? E essa resposta, o interessante é que não é uma resposta aleatória, é uma resposta 100% de acordo com a base de conhecimento e prompt de vocês, tá? Então, olha só, ela já respondeu aqui, ó. Nós temos uma variedade de cursos técnicos. Aqui estão algumas opções, certo? E aqui, se você tiver interesse em algum curso específico, posso te dar mais informações, tá? Por que ela focou em curso técnico? Porque a gente falou que quando o aluno ele não informar exatamente qual curso ele gostaria, a gente vai priorizar os cursos técnicos, tá? Então, por isso que ela falou aqui cursos técnicos. No caso da unidade paulista, tá, gente? Foi totalmente diferente. A gente teve que ajustar o prompt deles também, porque eles só têm profissionalizante, né? É verdade. E alguma outra unidade aqui também, a gente vai ter que fazer isso também. Então, aqui, vocês podem ou já enviar para o cliente assim, claro, gente, lembre-se de fazer a validação, certo? Para ver se vocês querem alterar alguma coisa, alguma informação aqui, se vocês quiserem, pode, tá? Se você tiver interessado, vamos supor que eu quero tirar essa informação aqui, quero colocar se você estiver interessado.
Em algum curso específico, eu posso te dar mais informações, tá? E enviar, ok? Então, o assistant, ele vai poder ser acionado no momento em que vocês quiserem. Ou seja, o aluno, ele pode passar pelo robô estando aqui na fila do automático, né? Como ele também pode, ele não sabe que vocês usaram a IA, mas vocês sabem que vocês estão usando. Então, aqui, quando vocês clicam em assistant, vocês vão poder pedir esse auxílio da Gal para responder. E aí, em todos os departamentos, isso se encaixa, tá, gente? Adequando a operação, vamos supor, eu estou na CRA e recebi um aluno que deseja fazer um cancelamento, um CAC, e ele me deu um motivo que eu queria uma resposta bem elaborada para convencê-lo. Eu posso usar esse recurso, né? Eu estou no pedagógico e tem um aluno com um índice de faltas gigantesco querendo desistir do curso. Aí eu posso usar Assist.me para dar uma argumentação importante. Qual a importância dele continuar os estudos, né? No comercial, o cliente me deu uma objeção que, meu Deus, eu não sei nem como é que eu vou fazer para responder. Vocês podem usar também esse recurso para ser um help desk, né, Luísa? Quando Exato. acabar as respostas de vocês. Perfeito, é verdade. Então, o Assistant é exatamente isso, tá, pessoal? Podem usar em várias ocasiões aí também. E aqui o exportar. Exportar só quem consegue fazer é gerentes e administradores, tá? E exportar, literalmente, vocês exportam a conversa em PDF, tá? Do início, desde a primeira interação que a pessoa teve até a última. Tá? Como é um documento PDF, né, os áudios eles não conseguem vir, não tem como a gente fazer isso em formato de PDF, e arquivos ele vai dizer que tem um arquivo anexado, né, mas ele também não consegue exibir, tá? Então, mas toda a conversa ele vai trazer para vocês em formato de PDF. E também tem um último recurso aqui para mostrar para vocês, o de transferir. Transferir, então, o que significa? Vamos supor que eu estou atendendo aqui essa pessoa, só que agora ela está com uma outra dúvida que não cabe mais a mim. Então, eu vou transferir para o departamento que pode auxiliá-la. Então, por exemplo, ela já fechou e agora eu tenho uma dúvida sobre como gerar carteira de estudante. E isso agora já não é comigo, isso é com a secretaria. Então, eu posso levá-la para a secretaria, posso, inclusive, selecionar o atendente que vai auxiliá-la, e aí eu posso transferir. Posso também deixar uma observação, que essa observação vai ser totalmente interna, tá? O aluno não vê. Então, o cliente quer saber como gerar a carteira de estudante, tá? E transferir. Sempre vocês deixam não, tá, pessoal? Aqui, não marquem sim. Se vocês marcarem, ao mexerem nisso daqui, o que vai acontecer? Vocês vão começar a ocultar as conversas de um departamento para o outro. Não é o que a gente quer. A gente quer que todo mundo possa ver a conversa para que vocês possam fazer um atendimento de excelência. Então, transferir. Tá? E aí o aluno nem é impactado. Ele está falando com o mesmo contato, mas ele agora, já que ele tem uma outra demanda, ele foi para um outro departamento, e o outro departamento, quando estiver disponível, vai atendê-lo. Ô, Luísa, caso o atendente que estava com aquela conversa, por exemplo, o vendedor, ele não transfira esse cliente, por exemplo, está na base do Diego e eu sou da central de relacionamento, ele fez uma matrícula e eu preciso fazer o pós-venda no dia seguinte, só que o Diego não transferiu para mim. Eu consigo chamar esse cliente, ou eu vou ter que ligar para o Diego e falar, Diego, transfere aí para mim esse cliente, que eu preciso fazer o pós-venda com ele. Eu consigo fazer isso de maneira autônoma. Você seria um agente ou uma gerente? Um agente. Um agente não. Um agente não vai conseguir. Tá, então só quem consegue transferir o atendimento, ou é a pessoa que está atendendo, ou é um gerente, é isso? Exatamente. Ou a pessoa que está atendendo, ou um gerente, ou um administrador. Tá. Ou então, se o Diego tiver, por exemplo, encerrado a sua conversa. Tá. Se ele tiver encerrado a sua conversa, ele vai para onde? A pessoa ela vai para a fila do automático. Então, tá. A fila do automático você vê. Então, você conseguiria pegar para você. Entendi. É porque, assim, a gente tem esse fluxo, né? Após o comercial fazer a matrícula, no dia seguinte, a central de relacionamento entra em contato para fazer o pós-venda. Então, eles têm que ficar ligados. Ou um vai encerrar, ou vai transferir, porque senão vai ter esse impasse, né? De operação, assim, de ter que ficar... um ou outro vai ter que fazer o seu papel aí. Tá bom? Perfeito. É isso mesmo. Boa pergunta mesmo, é exatamente isso. Ou encerra, né? Ou, de fato, eles já se transferem. Já sei que ele vai para o pós, né? Então, já vou transferir logo.
E aí, então, por fim, aqui embaixo, pessoal, são funcionalidades, assim, mais intuitivas, né? Aqui é compartilhar a localização em tempo real, aqui é compartilhar arquivos, né? Enviar arquivos, a mesma coisa que tem aqui em cima, arquivos. E aqui são os emojizinhos, se vocês quiserem, tá? Mas também pode pegar no WhatsApp, se vocês preferirem, mas aqui também tem bastante emoji. E aí, por fim, o encerrar, tá? Aqui na parte da direita, pessoal, detalhes, o que que significa? Significa todas as informações desse cliente, tá? De fato, eu não sei se vocês vão precisar tanto no dia a dia, mas eu já mostrei uma funcionalidade que vocês vão usar bastante, que é, sempre que vocês precisarem carteirizar o cliente, vocês vão vir aqui. Aí vocês vão clicar no lapisinho e vão carteirizar. Se vocês quiserem ajustar o nome dele, também vão ajustar, o e-mail, o CPF, CNPJ, né, CPF, com alguma observação que vocês queiram adicionar, tá? Uma observação do contato. Tags, olha só, o pessoal aqui de Petrolina já começou a usar as tagzinhas, tá? Então, as tags servem para que vocês possam selecionar esse aluno e deixar em destaque esse lead, né? E aí, aqui na lateral, ele já fica com essa tag, e isso serve tanto para que vocês possam visualizar, né, que ele possui essa tag específica, como também nos nossos relatórios, para usar campanhas, para usar de análise, também já vai vir com essas tags. Então, elas são muito importantes. E até, Luísa, essas tags são importantes para todos os departamentos. Por exemplo, o comercial consegue colocar tag de curso, tag de negociação, objeção, e para poder depois fazer umas campanhas direcionadas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma campanha para quem tem objeção de preço. Aí eu vou lá, vou selecionar, por exemplo, agora a gente teve uma redução na matrícula. Então, eu vou pegar todo mundo que teve objeção de preço e vou mandar uma campanha para quem teve objeção de preço, falando que a matrícula baixou. Vocês conseguem fazer uma campanha específica, tá? Pode ser colocada, Cláudio, várias tags para a mesma pessoa. Pode, tá? quando vocês quiserem, ó. A CRA pode colocar, eu vou fazer uma campanha para LFI, então eu vou colocar lá uma tag de LFI para eu saber todos os meus... LFI é uma terminologia de um cliente aqui, tá bom, Luísa? Tá para todos os clientes que são LFIs, para eu saber que quando eu quiser fazer uma campanha específica, eu só clico na tag LFI e eu vou conseguir encontrar esses clientes, né, que estão classificados como LFI. Pedagógico pode colocar tags de quantidade de faltas consecutivas, né? Esse cliente já está com 5 faltas consecutivas, eu preciso dar um alerta diferente nele aqui, eu posso colocar uma tag nesse cliente também. Então, é muito importante para ajudar vocês a categorizar melhor quem vocês estão atendendo, né, Luísa? E não tem limite de tags e todos os departamentos podem adicionar, tá bom? Perfeito. Perguntaram sobre a carteira de cliente, pessoal, só repetindo aqui, ó. Por que eu vou usar a carteirização, certo? Se vocês forem usar, sempre vocês vão vir aqui na parte da direita e vão clicar no lapisinho. E aí vão vir aqui em carteira de cliente. Por que eu usaria a carteira? Pensem assim, eu quero que essa pessoa, sempre que ela falar, ela caia para mim? Pronto, se sim, se a resposta for sim, tem que ter carteira de cliente. Se não tiver carteirizada, corre o risco de cair para outra pessoa. E aí pode causar esse conflito, né? Se ela estava sendo atendida por mim e eu estou fazendo o fechamento da venda dela, ela tem que cair para mim, né? Para eu poder fazer o fechamento. Então, façam essa pergunta, ela tem que cair para mim especificamente? Se sim, carteirização. Se não, não carteiriza. E aí eu seleciono o departamento e em seguida o agente, né? Que no caso não tenho aqui, eu não sou cadastrada, né? Então não apareço, mas vocês vão estar cadastrados aqui. E clique em salvar, sempre clique em salvar. Ficou claro, pessoal, agora, essa da carteirização, porque ela é bem, bem importante. Tá. E aí, aqui também no editar, vocês também conseguem ver essas outras funçõezinhas aqui, né? Bloquear, isso. Pessoal, eu acho que teve alguma unidade, não lembro agora, recentemente, talvez, que precisou usar essa função aqui, tá? Do excluir e bloquear. Por quê? Porque se a pessoa ficar mandando coisas inapropriadas aqui, essa parte aqui do excluir e bloquear, vocês nem sequer precisam chamar o time Suri para ajudar vocês. Basta que vocês acionem um administrador, né, da plataforma, que no caso seria um gerente, né, né, Luana, a nível corporativo seria um gerente, né? Isso, o coordenador da área. Pronto, aí ele já consegue bloquear ou excluir essa conversa, tá bom? A gente consegue também, mas se vocês quiserem solicitar para alguém internamente também, vocês conseguem, tá?
Aqui nessa parte de desativar campanhas para contato e atendimento prioritário, né? Esse desativar campanhas para contato, vocês não vão usar, provavelmente. Isso acontece somente quando a pessoa está falando que ela não quer mais receber campanhas de vocês. Aí, aqui, automaticamente, a gente vai desativar as campanhas para ela, tá? E atendimento prioritário, se vocês marcarem aqui, esse cliente, ele vai ser sempre priorizado. Então, sabe o fixado do WhatsApp normal, né? Que ele deixa você fixar até 3, a gente deixa vocês fixarem quantos quiserem. Aí, não importa quantas pessoas estão na fila de vocês, essas que estão priorizadas vão ficar em destaque, lá em cima. Tá bom? Então, aqui, basicamente, seria isso. Aqui na parte inferior, sessão. Se vocês estiverem preocupados, nossa, quanto tempo eu ainda tenho para conversar com esse cliente antes da minha sessão fechar? Aí vocês podem vir aqui, ó, sessão. Aí vocês vão ver o início, o término, tá? Se a sessão está aberta ou fechada, tá? Lembra que eu falei que você só manda quando a sessão está fechada. Então, se ela está aberta, eu nem me preocupo, eu posso falar com ele à vontade. Tá? Aqui na parte inferior, vocês conseguem visualizar todas as mensagens agendadas, né? Lembra que eu falei que vocês podem agendar mensagens, e aí é legal, porque aqui embaixo vocês conseguem acompanhar quantas mensagens agendadas já foram enviadas para esse cliente, tá? E quem foi que agendou, né, também, aqui vocês conseguem ver quando, qual foi o modelo e quem que agendou. Bom, perfeito, pessoal. Então, aqui no encerrar, seria para levar a pessoa de volta para a filinha do automático, né, para de volta para a IA. E é importante que vocês encerrem, porque senão a fila de vocês vai ficar um caos, né? E aí vocês não vão saber o que vocês precisam de fato responder ou não. Então, sempre que vocês acharem que já foi solucionado, já chegou na resolução final, o ideal é que vocês encerrem. Tá? E não é porque vocês estão encerrando que essa pessoa vocês nunca mais vão conseguir visualizar. Tá? Na verdade, não. Quando eu encerro aqui, vai aparecer os motivos de atendimento, né? Então, uma das demandas que a gente também vai solicitar para vocês é o cadastro dos motivos de atendimento, que é explicando por que houve aquele atendimento, né? Por que essa pessoa me procurou, né? Então, foi por uma negociação, foi uma coisa que foi resolvida, assim, esse motivo de atendimento aqui poderia ser um pouco mais específico, tá? Mas, normalmente, por exemplo, matrícula realizada, então, matrícula fechada, né? Então, vocês podem usar aqui para marcar o motivo desse atendimento, tá? Então, vou encerrar. E aí, eu voltei para a fila do automático. Então, se vocês... Luísa, deixa eu dar um apoio para eles operacional nisso. Comercialmente falando, a gente indica que vocês cadastrem os mesmos motivos de finalização do SGC, que é do sistema, como o motivo desse atendimento. Exemplo, estou encerrando esse atendimento porque o cliente se matriculou em outra escola. Estou encerrando esse atendimento porque o cliente não tem a escolaridade necessária, né? Todos esses motivos de finalização a gente já tem no SGC, então o coordenador comercial pode ir lá copiar e colar aí, entendeu, Luísa? Já ajuda, já reduz um trabalho. E aí, o gestor chamar os líderes pedagógicos, a CRA e o administrativo, fazer um brainstorming aí de motivos de finalização para esses departamentos e cadastra. Uma vez cadastrado, vocês não vão ter esse trabalho toda hora, né? Uma vez cadastrado, vocês vão já ter esses motivos de finalização para sempre que os atendentes forem usar, tá bom? É um trabalho inicial de configuração. Exato, perfeito. Já fica uma vez cadastrado, vocês já vão usar sempre esses motivos, tá? E aí a pessoa ela foi encerrada e ela voltou para o filo automático. Então, se Luísa, só para eu complementar, eu não esqueci, que minha cabeça é muito esquecida. É importante vocês não usarem motivos genéricos, tipo assim, outros. Uma vez que você coloca outros, você basicamente exclui a possibilidade daquele usuário colocar o motivo certo do encerramento, né? Porque ele não vai querer trabalho, ele vai lá e coloca outros, né? Então, não criem motivos genéricos, como outros, como motivos que, assim, vão de fato tirar a atenção daquele atendente de colocar de fato por que ele encerrou aquele atendimento, tá? Então, criem motivos específicos. Por que a pessoa estaria encerrando um atendimento? Exatamente, isso mesmo. Então, o que eu estava falando antes? Pronto, então, a pessoa foi para o automático. E aí, aqui, quando ela vai para o automático, se vocês precisarem retomar a conversa, se vocês precisarem analisar a conversa de novo, basta que vocês busquem aqui, tá?
Então, essa pessoa, não é porque eu encerrei que eu nunca mais vou poder falar com ela, tá? Então, não precisa ficar receoso por isso. Encerrou porque vocês já resolveram a situação, porque a situação já não tem mais o que fazer, o cliente demorou, tá? Não está mais me respondendo há dias, então já vou encerrar, e aí ele volta para o automático aqui, tá bom? Basicamente seria isso, e aí, por fim, pessoal, quando vocês quiserem iniciar uma conversa que a pessoa, ela nunca falou com vocês pela Suri, né, quando vocês começarem a conectar, a fazer atendimento na plataforma, vocês vão provavelmente notar isso, que tem pessoas que nunca falaram com vocês antes, né, então vocês vão ter que, se vocês pensarem, eu preciso falar hoje com um aluno específico, tá, e ele ainda não falou com a gente pela Suri, então vocês não vão conseguir achar ele por aqui, ele não vai estar cadastrado aqui. Então, para eu cadastrar e iniciar uma conversa com ele, eu venho aqui em nova conversa e escolho qual é o telefone que eu quero entrar em contato com ele, né? No caso, o de teste eu não quero, então é o WhatsApp mesmo, o nome dele, ou o telefone dele, sempre com DDD, e o 9 na frente, e o departamento que eu vou falar com ele, tá? E iniciar a conversa. Quando vocês fazem isso, é como se vocês estivessem adicionando esse contato na plataforma para vocês conversarem, tá bom? Quando vocês fizerem Luísa, isso... se ele adicionar um número que já está em interação com algum usuário na plataforma, como que seria? Por exemplo... Pronto. Nesse caso, o que vai acontecer? Vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Deixa eu adicionar esse daqui. Pronto, vou adicionar o escrito aqui. Ó, vou adicionar, teste. Pronto, vou adicionar aqui. Ó, o usuário já está em atendimento. Tá? Vai aparecer esse errozinho aqui. O usuário já está em atendimento. Porque realmente ele está, né? Aí, nesse caso, se eu não for uma administradora ou uma gerente desse departamento, né? Eu não vou conseguir achar, tá, pessoal? Por quê? Porque se eu for um agente, ó, ele está com a Tainan, né? Tainan. Ele está com ela aqui. Então, somente ela vai conseguir visualizar esse atendimento, a não ser que eu seja uma gerente do setor ou um administrador, certo? Aí, mas então, se mostrou esse erro, significa que ele está em atendimento com alguém. Bom. Então, de novo, a conversa seria isso. E aí, pessoal, aqui na parte da esquerda, vocês vão visualizar esse campozinho aqui, ó, tem o meu nome, né? Vai ter o nome de vocês. Então, aqui no nome é importante que vocês coloquem, de fato, um nome que seja o de vocês, porque vai ser o que vai ser enviado para o cliente, né? Aqui também tem a parte do status, que vocês podem dizer que vocês estão online ou ausente. Se vocês se colocarem como ausente, vocês conseguem deixar uma mensagenzinha. Ele dá uma ideia, né, de uma mensagem, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui dentro. Eu vou colocar essa daqui, por exemplo, que é uma ideia. E aí, as pessoas que estavam conversando com vocês, se vocês se colocarem como ausente, no momento em que elas falarem, elas recebem essa mensagem, para elas não acharem que vocês sumiram, assim, do nada. Tá? Então, é bem interessante. Aí, só lembra que quando vocês voltarem, é interessante que vocês se coloquem como online de volta, tá? Porque muitas vezes a gente está configurando a distribuição automática, né, por atendente, para quem está online, tá? Então, se coloquem como online também. Acredito que seja isso. Então, vamos lá para as dúvidas, né, Luana, aqui. Luísa, uma dúvida importante. Caso esse cliente, por exemplo, caso a pessoa ela tente chamar um número e aparece esse erro, como apareceu, que você mostrou, ela consegue visualizar quem é o atendente que está sob posse desse cliente? Não. Só se ela for gerente ou administradora. Ou seja, falando da operação, pessoal, se vocês forem tentar chamar um cliente, perceber esse erro de que ele já está na base, você vai ter que pedir para o seu coordenador visualizar quem é que está atendendo esse cadastro e transferir para você, né? Ou encerrar ou transferir para que você tenha acesso a ele. Você não consegue ver quem está atendendo e você mesmo resolver, transfere aí para mim. Não, você vai ter que falar com o coordenador e ele fazer esse trabalho que a gente está dando de exemplo aqui. Certo? O Henrique levantou a mão, eu não sei se já tiraram a dúvida dele, mas ele estava com a mão levantada. Henrique, você está na sala, quer falar? Aproveita o momento.
Eu acho que a pergunta dele, Luísa, foi: é possível editar uma mensagem enviada pelo cliente? Não, gente, nem editar, nem vocês conseguem editar, nem o cliente consegue editar e não consegue excluir. Então, tenham cuidado aí no envio de vocês. Isso é uma limitação do WhatsApp API, tá? Realmente, hoje ele ainda não libera essa funcionalidade. Pronto. Acho que a parte operacional nós concluímos, né, Luísa? Acredito que sim, viu, gente? Só se tiver mais alguma dúvida, mas eu acho que a gente já foi respondendo tudo, assim, em paralelo, né? Então, foi ótimo. Aí a pergunta do Cláudio é: nós podemos intervir em uma conversa ou adicionar algum comentário? Por exemplo, o vendedor está atuando com o cliente, eu quero alertar ele sobre algo que ele está falando, ou eu quero intervir naquela conversa. Eu consigo, ou eu só Perfeito. consigo através do chat interno? É isso que eles querem saber. Hoje, pessoal, vocês só conseguem usando o chat interno, né? Ou então colocando uma observação aqui. Só que essa observação, ela vai ficar salva como se fosse, tipo assim, os detalhes do cliente, né? Então, realmente, ela seria uma informação mais específica desse usuário. Então, na verdade, hoje, assim, a nível de uma comunicação interna no chat aqui, a gente não tem, certo? Só se fosse aqui no chat interno mesmo, que logo mais eu vou mostrar para vocês. Mas foi um ponto já levantado por muitas unidades, então a gente já levou como ponto de sugestão também para o time analisar, né? Aí no decorrer das sprints, né, que a gente faz, que são sprints que a gente mapeia as melhorias que a gente pode fazer, esse daí já vai ser levantado. Pronto, então, para otimizar nosso tempo, bora para a segunda parte do treinamento de hoje. Os assistentes, vendedores, auxiliares já estão liberados. Nós vamos ficar na sala só com os líderes e gestores agora, tá bom? Pode seguir, viu, Luísa? Vai seguindo aí que eu vou Perfeito. eu vou administrando aqui as pessoas que estão na sala. Tá, joia. Então, pessoal, nível de administrador, a primeira coisa que a gente tem que voltar aqui é do painel, tá? No painel, vocês vão conseguir visualizar todas as informações e indicadores de performance de atendimento, tá? Então, aqui, vocês conseguem filtrar, né, por um período específico, conseguem filtrar por um canal, né? Então, se vocês quiserem conectar vários números, se vocês quiserem conectar Instagram, Messenger, tudo isso, vocês conseguem acompanhar os canais aqui e também o desempenho de cada um, tá? Deixa eu só ver aqui como os contatos já cadastrados no SGC serão transferidos para esse novo sistema. Você sabe informar esse ponto, Luana? Do Henrique? Não, os usuários, se vocês migrarem um número que já está em uso, então, exemplo, eu tenho um WhatsApp que já está em uso e nesse WhatsApp eu tenho 1.000 conversas, 1.000 clientes sendo tratados. Aí sim, né, Luísa, se eles tiverem clientes salvos nesse no WhatsApp, esses clientes são migrados. Agora, clientes do SGC, não. Vocês conseguem subir uma lista em Excel, não é isso, Luísa? Eles conseguem importar contatos em massa. Então, por exemplo, eu quero pegar uma base de clientes do SGC ou do AcadWeb, por exemplo, que são os nossos sistemas operacionais, tá bom, Luísa? Quero pegar uma base, quero subir para a Suri. A Suri tem uma funcionalidade que a Luísa vai explicar, que é para importar os contatos em massa. Você consegue pegar uma lista de Excel e subir esses contatos, tá? Mas não vai ser integrado com os contatos que estão no SGC, porque lá, em cada unidade, deve ter muito mais de 10.000 clientes, assim, Luísa, por baixo, tá bom? Em relação às cobranças, tá. Então, em relação às cobranças, quando eu chegar na parte da template, aí eu falo um pouquinho mais, né, Luísa, sobre isso. Então, aqui na parte de filtros, vocês conseguem filtrar por canal, por período, né? E também conseguem exportar. Exportar seria gerado um relatório de todos os atendimentos desse período, que vocês conseguiriam fazer uma análise, né? Quem foi que falou, quem foi que atendeu, qual foi a nota de satisfação de atendimento, qual foi o motivo de atendimento, seria bem, bem detalhado esse relatório, tá? Aqui na parte de cima, vocês visualizam todo mundo, quantas pessoas, né, estão esperando atendimento e quantas pessoas estão em atendimento. Lembrando que aqui, nessa visualização, é geral. Então, não é só comercial, só pedagógico, não. É todo mundo que falou com o telefone que está conectado na sua.
Então, aqui, para vocês não se assustarem aqui depois com a quantidade, né? Pode parecer muito, se eu sou do pedagógico e vejo que aqui tem 100 esperando atendimento, pode parecer que são 100 para mim, mas não, pode ser 100 distribuído. Aqui em conversas também, qual é a diferença de conversas para atendimentos? Uma conversa, pessoal, ela dura 24 horas, tá? Que é a mesma coisa de sessão. Então, se eu estou em uma conversa, significa que durante o dia dessa conversa, eu posso ter diversos atendimentos, porque atendimento sempre é humano, sempre é uma pessoa atendendo, e não o robô ou a IA, né? Então, uma conversa ela dura 24 horas, e aí pode ser que, por exemplo, eu entrei hoje de manhã e falei com o comercial, tá? Aí o comercial foi lá e me atendeu, então gerou um atendimento na minha conversa. Mas aí eu fechei o curso e à tarde eu já tinha 1 milhão de dúvidas. E aí eu fui de novo entrar em contato e fui falar agora com o pedagógico. Então, o pedagógico me ajudou, gerou mais um atendimento. Então, em uma conversa, eu já tive 2 atendimentos. Mas eu não satisfeita, à noite também quis entrar em contato com vocês, e agora eu quis falar com o financeiro. Então, em uma conversa, eu gerei 3 atendimentos, tá? Então, é super normal ter mais atendimentos do que conversas, certo? E aí, aqui, em contatos únicos, significa a quantidade de pessoas, de telefones diferentes que entraram em contato com vocês, tá? Então, aqui são, se eu tenho o meu telefone, né, e ele é o final 1631, por exemplo, eu posso entrar em contato com vocês quantas vezes eu quiser durante o mês, mas eu sou um contato único, tá? Então, eu só sou contabilizada uma vez, certo? Conversas receptivas e conversas ativas. Conversas receptivas são todas aquelas conversas que a pessoa está entrando em contato com vocês, e não o contrário, certo? Se a pessoa está entrando em contato com vocês, ela mesma iniciou a conversa. E de forma ativa significa que ela não falou com vocês nas últimas 24 horas, ou então vocês estão disparando uma campanha, né, que são as mensagens ativas, de massivas, e isso também é uma conversa ativa, tá? Vocês conseguem acompanhar por meio de gráficos também, o desempenho de contatos únicos por dia e conversas por dia. É legal para que vocês vejam, por exemplo, quais são os dias que as pessoas mais entram em contato, tá? E aí vocês podem fazer essa análise. E vamos agora para atendimentos. Atendimentos é bem mais complexo, né? Tem bem mais indicadores, porque aqui a gente já está falando da parte mais humanizada, então, dos atendimentos, do pessoal que fica mais na operação. Então, aqui, a gente tem também os contatos atendidos, então, também seria a quantidade de telefones que vocês atenderam, telefones diferentes. Então, se eu tenho meu telefone e entrei em contato 10 vezes com vocês, vocês me atenderam 10 vezes, eu sou um contato único, então, sou um contato atendido. Então, são pessoas aqui normalmente diferentes, né? Atendimento finalizado, então, quantos atendimentos vocês encerraram durante esse período? O tempo de espera, então, o tempo de espera é aquela primeira fila. Lembra que tem 3 filas, né? O esperando, em atendimento e automático. Aquela primeira fila esperando é quando a pessoa está esperando o primeiro contato com alguém, né? Então, é o primeiro aqui, é o tempo de espera. Então, normalmente, é interessante que seja muito rápido, tá? Que, assim, normalmente tem clientes que a meta é que seja em coisa de 10 minutos a primeira resposta. Então, seria esse tempo de espera aqui. Já o tempo de atendimento é o tempo médio que vocês levam para iniciar e encerrar uma conversa. Então, normalmente, o pessoal fala que é o tempo de resolução, que é o tempo em que vocês normalmente conseguem finalizar aquela conversa e marcar como encerrada, tá? Atendimentos por dia, então também é legal para que vocês consigam acompanhar como é que está sendo o desempenho de atendimento por dia e as demandas. Atendimento por departamento, tá? Então, vocês conseguem... Aí é importante para os coordenadores comerciais que estão aqui na sala, sempre orientar os vendedores que assim que eles finalizarem a matrícula, eles encerrem o atendimento. Por quê? Porque vocês vão conseguir ter uma métrica de quanto tempo o vendedor está demorando para fazer uma matrícula, né, uma venda. Então, é um indicador muito bom para vocês controlarem, tá? Então, isso para todos os departamentos, tá? Eu dei um exemplo para vendas, mas para todos os departamentos, porque aí é uma métrica, né, Luísa? Eu tenho um vendedor que está demorando 3 dias para fazer uma matrícula, eu tenho outro que demora 1 dia, então é importante para a gente fazer essas análises, tá? Então, tudo é do comando que a gente vai dar de operação para nossa equipe, e esse é um comando importante, tá? Perfeito, exato.
Então, aqui no atendimento por departamento, vocês conseguem acompanhar como que está sendo o desempenho por departamento, tá? Quantas pessoas tem na fila de esperando desse departamento, quantas estão em atendimento, quantos já foram finalizados. E aí, é importante falar, pessoal, essas duas colunas aqui, ó, esperando em atendimento, elas são colunas que não são atualizadas com essas datas aqui, certo? Elas não são atualizadas com essa data, elas são em tempo real. Em tempo real, elas vão dizer para vocês sempre a quantidade esperando e a quantidade em atendimento. A única que considera essas datas aqui é o finalizados, TME, TMA, TMR. Esperando em atendimento, sempre em tempo real, o que está acontecendo agora. Tá? Porque não se assustem, já teve casos que o pessoal se assustou achando que não estava atualizando, mas é porque essas duas aqui é em tempo real. Já o TME, que é aquele lá que eu já falei para vocês, né, que é o tempo que a pessoa está, médio, que a pessoa está esperando na fila a primeira fila, que é aquela primeira resposta. O TMA, então, vocês conseguem ver por departamento, né, como é que está sendo o TMA, que é o tempo médio de atendimento, e o TMR. O TMR é, tipo assim, eu entrei em contato com vocês, aí me responderam, tá? Só que aí eu respondi de novo. E aí, então, já começou o TMR. Toda vida que o cliente responde, ele ativa o TMR, porque é o tempo médio que as pessoas, os atendentes de vocês, estão demorando para responder as respostas, certo? Toda vida que o cliente fala, começa o TMR. Eu respondi, eu sou um atendente do Grau, então, eu respondi, parou de contar. Aí o cliente respondeu, voltou a contar. Toda vida que o cliente volta a falar, começa o TMR de volta, tá? Atendimento por agente, então esses mesmos indicadores vocês conseguem ver por agente, certo? Atendimento por motivo e as suas respectivas quantidades, tá? Então, por isso que aquilo que a Luana falou é tão importante, e porque aqui vocês vão conseguir entender quais estão sendo os motivos de contato. Se vocês deixarem de forma muito genérica, não vai adiantar, a análise ela vai ser totalmente superficial, tá? E não vai ser o objetivo que a gente quer, que é vocês conseguirem analisar o que está acontecendo exatamente na operação de vocês. Tempo de atendimento por motivo, tá? Vocês conseguem ver também a quantidade de atendimentos e o tempo de atendimento. Então, isso é legal, porque daí vocês vão conseguir ver mais ou menos quanto tempo em média vocês estão levando para fazer uma matrícula, para fazer um fechamento, tá? Aqui também tem a pesquisa de satisfação. Então, as pesquisas de satisfação, elas vão ser feitas toda vez que vocês encerrarem um atendimento. Então, sempre que vocês encerrarem, a gente vai mandar uma pesquisa para o cliente, pedindo para ele selecionar de 1 a 5 como foi a satisfação daquele atendimento. E aí ele vai avaliar. Então, aqui vocês vão conseguir ver o desempenho dos atendentes, né, com as suas respectivas quantidades de atendimentos, de pesquisas, né, e a média da resposta da pesquisa, e também por departamento, tá, e também até mesmo as respostas, tá. Eles conseguem deixar observações. Quando eles vão responder, a gente pergunta se eles querem deixar alguma observação. Se eles deixarem, aí vai ficar aqui nessa partezinha de observação. Ou seja, dessa parte aqui do painel seria isso, tá, pessoal? Tem alguma dúvida específica para essa parte do painel? Marketing a gente vai falar na quinta-feira, tá? O painel de marketing. Tudo bem? Aqui na parte de conversas, vocês conseguem visualizar aqui mensagens agendadas, tá? Mensagens agendadas, eu já mostrei para vocês como que vocês programam, né, mensagens agendadas, mas aqui é uma parte mais gerencial, mais estratégica. Então, vocês conseguem ver quantas mensagens agendadas foram feitas, quem foi que fez, né, então, quando foi agendada, para qual contato foi, qual era o nome dessa template que foi usada, e quem foi que agendou. E aí vocês conseguem ver por período, por uma data específica e por um atendente específico, para vocês analisarem quais estão sendo os motivos dos agendamentos. Então, chat interno. Chat interno, toda vida que vocês criarem um departamento na plataforma, o padrão já vai vir todos esses departamentos aqui. Mas se vocês criarem mais departamentos, vai criar um chat interno. Esse chat interno são como se fossem grupos, né? Grupos do WhatsApp, né? Vamos dizer assim. Esses grupos, eles não são cobrados, tá? Então, vocês podem ter quantos vocês quiserem, é limitado. E também as conversas que vocês fizerem dentro desses departamentos aqui, dentro desses chats, eles não vão ser cobrados, essas mensagens, elas não são cobradas. Tá?
Então, aqui nesse de todos da empresa, são todos os usuários que estão presentes nessa plataforma, que estão cadastrados. Vocês podem fazer uma comunicação geral, que todo mundo veja, como também vocês podem fazer comunicações segmentadas, por departamento específico, tá? E aí também tem pessoas que criam um departamento que eles querem para fazer alguma conversa interna aqui e adicionam o respectivo usuário, né, nesse departamento. Mas, para criar um chat interno, basta criar um departamento. E também pode ativar a notificação do navegador para toda vez ele avisar quando tiver alguma mensagem aqui no chat interno. Campanhas, nós vamos ver na quinta. Fluxos, nós já vimos, né? Que eu expliquei para vocês como é que vai vir padronizado já. Então, vamos para a parte de habilidades. Perfil é onde fica toda a configuração da IA, já mostrei para vocês tentarem não mexer nessa parte aqui também. Se precisar mexer em qualquer coisa, a gente vai mexer, será? Endereço, não precisa cadastrar, certo? Não cadastre o endereço de vocês aqui, porque se vocês cadastrarem, gente, vai causar um conflito na IA, porque a própria IA ela já tem todas essas informações de endereço. Se vocês cadastram aqui, ela fica duplicada, tá? Então, não cadastre. A gente falou isso para algumas unidades, elas cadastraram, a gente teve que fazer esse ajuste. Então, lembre-se que não precisa. Horários. Horários precisa, certo? Horário significa os horários de atendimento de vocês, os departamentos que vocês trabalham, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Todas as plataformas, por padrão, elas vêm sem nenhum horário preenchido aqui. E aí, a gente vai colocar nas atividades seguintes que vocês vão ter que fazer, a configuração dos horários. Então, vocês vão vir aqui em habilidades, horários, certo? Quem pode fazer isso é o administrador, tá? Habilidades, horários. E aí, vocês vão marcar aqui os horários respectivos de cada departamento, certo? Cada departamento vai ter o seu horáriozinho de atendimento. E aí, quando alguma pessoa, pode ser um aluno, pode ser um lead, né, ele entrar em contato depois desse horário que está configurado aqui, ele já recebe uma mensagem automática informando que vocês estão fora do horário de atendimento, mas que em breve irão entrar em contato, tá? E aí, o interessante, nesse atendimento da empresa, vocês só precisam cadastrar se todos os departamentos, ou seja, olha só, todos esses aqui, eles possuem o mesmo horário de atendimento. Se um deles já não possui um horário similar, aí significa que já não precisa, por exemplo, aqui na Petrolina, eu vi que cadastraram. Esse atendimento da empresa aqui, se ela tivesse preenchido somente ele, e com todos esses horários aqui iguais aos outros departamentos, ela não precisaria ter preenchido o atendimento do departamento. Então, só preenche o atendimento do departamento se os departamentos aqui, eles possuem horários diferentes. Mas se todos eles possuem o mesmo horário de atendimento, aí não precisa, você só preenche aqui, ó, o atendimento da empresa, que significa que todos os departamentos têm o mesmo horário. Aí cada unidade faz essa avaliação. Funcionamento da empresa, vocês podem cadastrar, se vocês quiserem, o que significa. Mas eu acho que a IA também já vai conseguir responder isso. Quando uma pessoa perguntar assim, até que horas vocês funcionam, por exemplo, ele vai entender que é o horário de funcionamento da empresa. Então, é como se fosse o horário de funcionamento da unidade, certo? Não dos atendimentos, por exemplo. Tá? Pode cadastrar também se vocês quiserem, mas aí ela também já está configurada para reconhecer os horários de funcionamento. Utilizar horários e métricas, então sempre vocês marcam isso aqui, certo? Marca só uma vez e salva, sempre tem que clicar em salvar, que aí nos indicadores que eu mostrei para vocês, se a pessoa tiver entrado fora do horário de atendimento, não vai contabilizar. Então, a pessoa entrou em horário de atendimento, entrou para falar com vocês 1h da manhã, vocês não estão atendendo. Então, ela automaticamente para essa contagem do indicador e volta a contar no próximo horário que vocês estejam disponíveis. Tá? Tudo bem até aqui? Na parte de horários, bem importante. A pesquisa de satisfação, então, é aquela pesquisa que eu expliquei para vocês, né? Pesquisa de satisfação de atendimento. Então, por padrão, a gente já está habilitando, já está deixando configurada, sim, uma vez, então ela só tenta uma vez, se o cliente não responder, a gente para de insistir, e aí a gente finaliza a pesquisa de satisfação, e aqui já está ativo. O encerramento automático, o que é que significa? Encerramento automático, já está até configurado aqui em Petrolina, quando o cliente ele para de responder vocês, né, isso aqui sempre é quando o cliente para de responder, a gente pode ativar essa configuração, que a gente vai fazer uma chamada automática. Então, vocês nem precisam se preocupar com isso. Então, olha só, Petrolina aqui, eles configuraram para avisar, né, sim, aí ele vai avisar que o cliente, depois de 2 horas que esse cliente não me responde, a gente vai mandar essa mensagem, olá, você ainda está aí, ficou com alguma dúvida?
a gente vai mandar depois de 2 horas que ele não respondeu, e se ainda assim, em até 23 horas, ele não responder nada, né, aí sim a gente vai encerrar esse atendimento por inatividade. Tá? Então, o legal é que essa chamada aqui, ela serve como alerta. Como vocês sabem que tem essa questão da template, essa questão da sessão, é legal, isso aqui é um recurso que vocês podem usar para fazer essa chamada sem que vocês percam esse gatilho de que a template vai já, de que a sessão vai já acabar, né? Então, é bem interessante essa funcionalidade aqui que a Petrolina também já ativou. Arquivar atendimento, aqui por padrão vai ficar não, porque a gente não quer usar os recursos de arquivamento, né, para que um departamento não veja no atendimento a conversa do outro departamento. E regras de atendimento. Regras de atendimento vocês viram que quando eu fui fazer meus testes aqui, eu fui transferida automaticamente para uma pessoa, né? Eu fui transferida automaticamente para uma pessoa, porque a Petrolina, ela já configurou, ó, comercial T, ela já configurou que ela quer que tenha distribuição. Então, aqui vai vir zerado, né, vai vir sem nenhum, e eu vou clicar em nova regra. Quando eu clicar, eu escolho para qual departamento eu quero que tenha essa configuração de distribuição automática, né, e aí eu vou selecionar. Quando eu selecionar, ele vai me dar a opção de distribuir apenas para quem está online. Ou seja, se eu marcar isso daqui, ele vai pegar todas as pessoas que estão nesse departamento de comercial T, né, todos os meus atendentes, mas se não tiver ninguém online, ele não distribui, porque ele só quer distribuir para quem está online. Em compensação, se tiver uma pessoa online, ele distribui apenas para aquela pessoa que está online. Tá? Aí, quando outra pessoa entrar, ele começa a distribuir novamente para outras pessoas. Mas eu também quero continuar distribuindo se todos estiverem offline também. Então, eu continuo distribuindo, se todos estiverem offline, e aí eu também posso priorizar aquelas pessoas que eu sei que pela manhã, por exemplo, vão estar mais disponíveis para responder. Então, durante a noite, eu quero que ele fique transferindo para a Cris, para a Olivane e para a Dani, porque eu sei que a Tainã aqui, ela só entra um pouco mais tarde. Então, eu vou distribuir para ela, senão as pessoas vão ficar esperando, tá? Então, vocês conseguem priorizar. Aqui no limite de atendimento, né, a gente não vai usar esse recurso por enquanto, vocês não vão usar limite de atendimento, as pessoas vão poder pegar quantos atendimentos forem necessários, e não distribuir para, significa que alguma dessas pessoas aqui, ela não está disponível para atendimento, então eu não vou distribuir para ela, tá? Se a Dani está de férias, por exemplo, ou se ela já está com muitos atendimentos, então eu já posso tirar ela também, para não cair mais para ela, tá? Tudo isso vocês conseguem fazer e salvar. Isso para todos os departamentos, tá, pessoal? Eu mostrei comercial aqui, mas para todos os departamentos vocês conseguem fazer isso. Né? Visibilidade de dados sensíveis. Na conversa antes de iniciar atendimento, se vocês marcarem isso, o atendente ele só consegue ver a conversa toda quando ele inicia. Ele não vê a conversa toda, mas a gente combinou de que não vai usar isso por enquanto. Esconder o número de telefone possível, esconder o número e o telefone e o e-mail aqui do cliente para que o atendente não veja, mas a gente também combinou que nesse primeiro momento não vamos ativar. Por fim, aqui na parte de configurações geral, vocês vão visualizar essas opções aqui, e aí aqui em usuários, o campo onde vocês vão um pouco mais agora nesse primeiro momento, que é onde vocês adicionam os usuários de vocês, né, as pessoas que vão usar a plataforma. Então, por padrão, quando a gente cria a plataforma, a gente já tem alguns e-mails que a gente vai fazer o cadastro, que a gente vai mandar os convites. Mas o administrador, ele consegue vir aqui, em configurações geral, usuários, e convidar as pessoas. Vocês não precisam esperar a gente convidar, tá? Então, vocês conseguem vir aqui, colocar o e-mail da pessoa, colocar a função. Se quiser colocar mais de uma vez, basta colocar uma vírgula. Certo? A função eu já recapitulei com vocês, né? Já expliquei aqui. E enviar. Tem que ser um e-mail real, tá? Porque ela vai receber um código não, ela vai receber um convite, né? Um convite onde ela vai fazer o cadastro dela por e-mail, certo? E aí vocês podem, quando vocês me mandarem, tem que lembrar de fazer o seguinte, ó. Tá vendo que aqui, ó, Petrolina colocou que a Samara, ela é agente. Só que a Samara, ela tá ativa até, ó, ela já aceitou o convite, se ela não tivesse aceitado, ia ficar aguardando, só que ela não foi adicionada em nenhum departamento. Então, o que significa? Ela não vai receber nada, né? É como se ela nem tivesse cadastrado na plataforma. Sempre tem que lembrar de clicar aqui dentro, selecionar o departamento que ela está,
pode estar mais de um, inclusive, pode estar só em um, mais de um, e depois salvar. Tá? Esse mostrar conversas encerradas sem departamento é bem importante. Lembra que tem aquela terceira fila, né, a fila do automático? Se vocês não marcarem essa flag, a pessoa não vê as conversas encerradas, tá? Então, sempre vocês precisam marcar essa flagzinha aqui para a pessoa ver as conversas encerradas. Vocês também conseguem ver o status, né? Se a pessoa está online, se ela está ausente. Essas que não estão com nada, nenhum status, significa que elas não estão acessando a plataforma no momento, estão offline, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sim, é possível, John. Eu vou já te mostrar aqui de novo onde é que fica. Aqui nos departamentos, fica todos os departamentos que a gente criou, né? Os departamentos que a gente já criou por padrão são esses, mas se vocês precisarem de mais, pode criar também aqui, ó, o departamento, o nome do departamento e salvar. Motivos do atendimento. Aqui, lembra que a gente viu que quando eu vou encerrar o atendimento, eu preciso falar qual foi o motivo? Pronto, vocês cadastram aqui, motivo, tá? Pode cadastrar também quantos vocês quiserem, certo? Só recomendo, pessoal, que se vocês cadastrarem, não é tão legal, certo? Porque no momento que vocês cadastram um motivo de atendimento, os atendentes eles são obrigados a preencher pelo menos um motivo de atendimento. E aí, se eu estou cadastrando somente um, significa que é o único disponível, então não vai ser assertivo. Então, entre cadastrar um ou nenhum, eu prefiro cadastrar nenhum, porque daí vocês conseguem aos poucos irem fazendo esse cadastro, irem pensando já, mapeando quais são os seus motivos, tá? Mas como a Luana explicou, você já tem esses motivos mapeados, então vocês já podem aproveitar para ir criando aqui vários de uma vez, certo? Atendimentos. Por padrão, a gente está deixando assim. Lembra que eu mostrei para vocês que quanto mais você demora para responder o cliente, vai ficando laranja, vermelho, né? Mas vocês podem alterar. Se vocês querem atender mais rápido ainda, querem chamar mais atenção, pode alterar aqui para ficar um pouco mais rápido aqui a mudança da cozinha, tá bom? Mas por padrão está ficando assim. As tags são cadastradas aqui, tá? Vocês conseguem colocar cores para cada tag, porque essas cores vão ser exibidas lá no detalhamento da conversa. Nova tag, escolho a corzinha, certo? O nome, ok. Acredito que seja isso, por quê? Porque na quinta-feira eu vou falar muito desse módulo aqui, ó, modelos de mensagem. Aqui são onde ficam as templates e as mensagens rápidas. Como na quinta eu vou falar sobre marketing, né? É melhor a gente falar na quinta, né? Então, galera, alguma dúvida do que foi explicado até agora? Ô, Luísa, explica para eles a parte de central de ajuda da plataforma, porque talvez eles tenham, eu não lembro de uma coisa que foi dada no treinamento, e na própria plataforma tem a central de ajuda, né, que eles podem ver recursos para ajudar eles em alguma dúvida relacionada à plataforma da Suri. Perfeito, pessoal. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, central de ajuda, vocês podem clicar, e automaticamente ele já leva vocês para a nossa página aqui, que tem todos os tópicos de dúvidas, diversos módulos que vocês podem pesquisar, inclusive, eu estou com dificuldade sobre as templates. E ele já vai dar uma sugestão aqui para vocês, olha só. Aí eu vou clicar aqui. Então, é bem legal e bem intuitivo, né? Só vocês clicarem aqui em central de ajuda. Então, perfeito. Tinha uma dúvida aqui do John. É possível visualizar o número de atendimentos por agente. Aqui, ó, painel, atendimentos, aqui, ó, atendimentos por agente. Né? Você consegue ver aqui a quantidade de pessoas que estão esperando na fila dela, da Adriele, né? Quantos estão em atendimento, quantos já foram finalizados nesse período, o desempenho dela, como é que tá. E também eu consigo vir em conversas, atendimentos, aplicar filtros. Aqui nos filtros, vocês conseguem ver por departamento. Isso é administrador, tá, pessoal? Isso aqui é administrador. Consegue ver por departamento, por atendente, tá? Por tags, por CPF, somente nas lidas, todo mundo consegue usar esse recursozinho e salvar. Então, por exemplo, eu quero ver só comercial P aqui, como é que tá. Então, essas pessoas aqui estão no comercial P. Aí, agora, eu quero filtrar ainda mais, eu quero ver só os do Lucas. Pronto, o Lucas só tem um. Perfeito, pessoal. Então, assim,
É isso, porque na quinta a gente vai ter mais momentos para falar sobre templates e sobre as campanhas, tá? Então, da parte operacional e da parte de configuração seria isso, mas para os próximos passos, a gente já vai mandar nos grupos, vocês vão revisar as bases de conhecimento, né, que a gente vai mandar, vão retornar para a gente, todas analisadas e revisadas, e também, assim que a gente liberar a plataforma, a gente vai avisar nos grupos, e vocês já começam a cadastrar as pessoas que precisam ter acesso. Muito bom, Luísa. Pessoal, a todos que estão presentes até o momento, muito obrigada. Finalizamos a primeira parte. Lembrando que quinta-feira, no mesmo horário, nós temos uma nova etapa, tá? Que é a etapa de campanhas e marketing, onde, assim, resumidamente, nós vamos explicar para vocês os templates, como fazer campanhas, em massa, por exemplo, que é uma coisa muito utilizada na nossa rede. Então, estejam aí preparados para participar na quinta. Na quinta-feira não é necessário a presença de atendentes, né? Ou seja, dos agentes, apenas dos líderes, tá bom? Então, vendedores, assistentes, não é necessário. Como é uma parte mais gerencial, né? A gente vai falar somente com os líderes e gestores. Tá certo? Então é isso, obrigada a todos, tamo junto, tamo no grau, um beijo em todo mundo e até quinta-feira. Tchau, 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 gente. tchau.